O símbolo é uma analogia. Ele substitui ou sugere algo. E assim, vale ressaltar que somos inundados de diversos símbolos todos os dias. A presença deles diariamente nos levou a um hábito de não perceber que ele é algo abstrato. Um exemplo, o leão, que representa a coragem. O verde, um sinal, que significa siga, ou as placas de não fume ou não estacione. Porém, esses símbolos são diferentes dos símbolos bíblicos. Na Bíblia, nós podemos analisar que objetos, animais e elementos são inspirados na vida diária com o propósito de revelar a verdade eterna. O rito do batismo e da própria ceia representa a entrega do cristão aos princípios de Cristo. Ou o Espírito Santo, que é incorpóreo e intangível. Esses símbolos facilitam a nossa compreensão sobre ele. Nesta série, veremos os símbolos proféticos mais observados na Bíblia para se referir ao Espírito Santo, como o vinho, a pomba, o fogo, o vento, o óleo, o selo, o chofar. Acompanhe essa série e venha caminhar conosco nas celebrações da manhã e à noite. Segunda Igreja Batista em Gramacho, uma igreja acolhedora, uma família para pertencer. Amém, louvado seja Deus. Irmãos, viram a abertura, nós estamos numa série de mensagens, trazendo entendimento sobre a visão do Espírito Santo. Pela manhã, quem veio ao culto da manhã pôde ouvir sobre um dos primeiros símbolos voltado para o Espírito Santo, que foi a pomba, e falamos sobre o batismo de Jesus, logo quando a pomba vem sobre ele, e ali há uma voz do céu que diz: esse é meu filho amado, em quem me compraz, o qual tenho prazer. Essa forma de trabalharmos em série, irmãos, é uma forma de aprendermos a Bíblia de forma constante. Nós batistas, nós temos sempre essa preocupação de ensinar a Bíblia, de trazer conhecimento para a vida da comunidade, da igreja, porque a Bíblia é a que nos alimenta, a Bíblia é que nos dá força no dia das adversidades. E nós aqui já fizemos várias séries, fizemos séries de um livro inteiro, como o livro de Tiago, o livro de Efésios. Nós caminhamos aqui pela vida da igreja, pela história do livro de Atos dos Apóstolos. Cada domingo foi uma pregação, foi um capítulo do livro. E Deus tem nos orientado a falar sobre o Espírito Santo. Às vezes nós, que somos de uma igreja com uma visão mais reformada, uma visão mais conservadora, algumas pessoas têm até dificuldade de falar sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é algo real na vida da igreja. Ele é a pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus, ao subir o céu, ele enviou o Espírito Santo, e através do dia de Pentecostes, o Espírito Santo capacitou a igreja, o qual deu a eles dons para pregar, para ensinar a palavra de Deus. E se nós aqui estamos, é porque o Espírito Santo está no meio de nós, está fortalecendo a igreja, está dando dons e talentos para a edificação do corpo, como o apóstolo Paulo diz. Então precisamos aprender sobre o Espírito Santo, o qual nós somos o templo e o Espírito Santo habita dentro de nós. E aprendemos também na palavra em que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A conversão não é produzida por força humana, a conversão não é produzida por uma oratória de um pregador, de um bispo, de um pastor, de um apóstolo, o que seja, é através do Espírito Santo. E um dia o Espírito Santo tocou no meu coração, tocou no seu coração, abriu a sua visão para entender, como diz Paulo, as escamas caíram dos nossos olhos e nós enxergamos a sua glória, nós enxergamos a sua mensagem. E hoje, se nós vivemos, nós existimos, e se estamos aqui como igreja, é porque o Espírito Santo tem estado no meio de nós. Se você tem fé e você conhece a palavra, aqui não estão apenas os irmãos, cremos que há anjos ao nosso redor. O Espírito Santo de Deus está presente no meio da igreja. Não vemos de forma física, mas a nossa fé nos diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio de vós. E é a palavra que nos faz isso, e é a presença de Deus no meio da igreja. E é por isso que a igreja tem sido combatida, perseguida em todo o mundo, mas as portas do inferno não prevalecem sobre ela, porque o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, está no meio de nós e tem nos capacitado. E eu tenho tido esse desejo de ensinar a cada irmão sobre essa visão do Espírito Santo. E eu quero falar, pela manhã falamos sobre a pomba. 3 características nós aprendemos e trouxemos para a nossa vida, colocamos em nossa vida. Primeiro,
a mansidão da pomba. É um objeto, é um animal pacífico, violento, não é agressivo, mas é um animal que tem o símbolo da paz. Foi usado como correio, pombo correio na guerra, tem direção, e aí nós aprendemos que o Espírito Santo deve produzir em nós mansidão, porque também é um fruto. Mansidão, temperança, longanimidade, benignidade. Então todo cristão precisa ser manso. Eu não estou dizendo que você tem que aceitar desaforo, é diferente você ser manso e ser covarde. Ser manso é uma coisa, ser covarde é outra. Então o que eu tenho tentado passar nessas mensagens é que o Espírito Santo precisa habitar dentro de nós, transformando a nossa forma de viver. Por isso que os cristãos não devem estar em gritaria, em violência, briga dentro de casa, entre marido e mulher, na rua, entre pais e filhos, porque o Espírito Santo produz em nós mansidão. Ele também nos dá direção, porque aprendemos pela manhã que a pomba, ela tem a capacidade de ir a 1 quilômetro de saber exatamente onde é o seu ninho. E aprendemos que todas as nossas ações precisam ser direcionadas ao Espírito Santo, para que Ele nos dê direção da nossa vida. E aprendemos também que precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque somos casa, somos templo, e Ele habita dentro de nós. E é por isso que quando Jesus sai das águas no batismo, diz o texto de Lucas que a pomba repousa sobre ele, descansa sobre ele. Não sei se foi na cabeça ou no ombro, mas ela pousou sobre ele e permaneceu. E assim nós aprendemos que, como diz o texto, não extingueis o Espírito, ou não apagueis o Espírito Santo. Então nós, como cristãos que somos servos de Deus, conhecemos a palavra, nós precisamos buscar cada dia mais a intimidade, a profundidade, um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo, através da oração, através do jejum, através da leitura bíblica, porque nós não somos deste mundo, vivemos nesse mundo, mas a nossa pátria está nos céus, e aguardamos o dia em que Jesus irá nos buscar. E se Ele não nos buscar, um dia iremos fechar os nossos olhos, iremos nos encontrar com Ele. Essa é a nossa fé, é o que nós pregamos e o que nós precisamos viver. Hoje eu quero conversar com você à noite sobre o segundo símbolo profético, que é o vinho. Mas eu não quero aqui fazer nenhuma apologia ou defesa sobre a bebida, não é isso. O vinho está presente no Velho e no Novo Testamento. O vinho está presente inclusive na ceia do Senhor. O que nós precisamos trazer aqui é o que isso simboliza, qual é esse símbolo, qual é esse objeto. É claro que nós, como cristãos, nós defendemos a total rejeição a qualquer bebida alcoólica, porque isso produz enfermidades, doenças e principalmente dependência. Mas o símbolo da videira, o símbolo exatamente do vinho, ele tem um significado muito importante para nós. Eu quero compartilhar com você Efésios capítulo 5, do versículo 18 ao 21. Efésios capítulo 5, do versículo 18 ao versículo 21. Que diz assim a palavra de Deus, Efésios 5, do versículo 18 ao versículo 21. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levarão ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando ao Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sujeitei-se uns aos outros por temor a Cristo. Que o Senhor nos abençoe com essa palavra nesta noite. Bom, primeiro precisamos entender que a Bíblia ela está repleta de metáforas, símbolos, alegorias, parábolas, uma forma de trazer as coisas naturais, humanas que nós vivemos, que revelam as coisas divinas. E quando nós estudamos, por exemplo, o tabernáculo no Velho Testamento, cada objeto do tabernáculo apontava a Cristo no Novo Testamento. E quando nós observamos parábolas como o semeador que saiu a semear, ou então da ovelha perdida, a ovelha dos 99, o qual o pastor foi buscar, nós vamos ver exatamente símbolos, parábolas, alegorias, que trazem para nós
entendimento da boa e perfeita vontade de Deus. Quando falamos exatamente do vinho, vinho faz parte da cultura do Oriente Médio, principalmente dos judeus de Israel. Dá muito trabalho criar, plantar e ter uma vinha. Para os irmãos terem uma base, para um bom vinho ser produzido, ele precisa ter uma terra boa, ele precisa ter uma temperatura adequada e uma colheita muito bem preparada, para que esse vinho seja bem produzido, seja de uma qualidade muito boa. Dizem alguns estudiosos que um dos melhores vinhos vem de Portugal, devido à temperatura, devido à terra, devido ao ambiente ao qual ela é cultivada. Os métodos não mudaram. No passado era produzido, a terra tinha que ser retirada, todas as pedras, era necessário construir muros de pedras em volta para manter a umidade, fazendo parreiras para que as uvas fossem produzidas numa temperatura, num período adequado, para que assim a sua colheita fosse fértil, fosse bem produzidas. E dentro dessa umidade do ar, da temperatura, tudo isso influenciava a qualidade da uva. Nós encontramos na Bíblia, por exemplo, a parábola de Jesus, quando a parábola vai dizer que os trabalhadores trabalhavam em horários diferentes, mas no final todos receberam o mesmo salário. Houve um questionamento, porque quem trabalhou mais ganhou o mesmo do que quem trabalhou menos. E essa parábola vai trazer para nós o aprendizado sobre a graça de Deus, que não faz acepção de pessoas, que não coloca ninguém maior ou menor, mas que o céu e a salvação é dada a todos, mesmo aqueles que já têm 50, 30 anos dentro de uma igreja, ou aqueles, quem sabe, que já no final da sua vida aceitam a Jesus Cristo, como o próprio ladrão da cruz, que lá naquele momento olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ali ele vai para os céus, como diz, ainda hoje estarás comigo. E não foi nenhuma classe, nem batizado foi, nem frequentou nenhuma igreja, né? Não tinha igreja naquele tempo, né? Mas não frequentou nenhuma ambiente, mas recebeu a palavra. E é exatamente isso que nós precisamos pensar, a graça de Deus. Então nós temos vários exemplos, várias orientações. Salmo 104:15 diz assim: o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Aí nós vamos parar um pouco para pensar, então, qual seria o significado do vinho? No Velho, no Novo Testamento. Alegria. O que eles vão dizer é que aqueles que buscam o vinho, buscam para tentar alegrar o seu coração. E alegria traz no sentido de regozijar, estar alegre, tornar-se alegre e exultar. E encontramos a alegria no fruto do Espírito, que vai dizer que o Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Nós estamos aqui trabalhando o sentido figurado do vinho no Velho e no Novo Testamento, voltando aqui a esclarecer que nós não estamos aqui trazendo nenhuma defesa do uso do vinho, pelo contrário, o álcool deve ser totalmente abolido da nossa mesa. Mas a alegria era a busca de quem então praticava e colhia, quem tinha uma boa safra, quem tinha uma plantação muito adequada de boas uvas para a produção do vinho, era considerado um homem alegre, era um homem farto, era um homem feliz. Por quê? Porque a carne sempre vai estar em primeiro lugar, a alegria da satisfação, do prazer. A alegria, ela é uma expressão também do reino. Um outro exemplo que nós encontramos, Lucas capítulo 5, 37, diz assim: e ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Se o fizer, o vinho novo arrebentará as suas vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Isso aqui nós já estivemos pregando sobre isso e foi algo muito interessante, porque quando se fala em vinho novo, o vinho fermenta. E você colocar vinho novo em uma vasilha de couro ou numa bolsa de couro velha, que ela já não tem mais a elasticidade necessária do couro, o texto diz que vinho novo em odres velhos, elas se rompem, porque o vinho fermenta, cria gases e ela explode. E é exatamente uma revelação de Deus para nós, que se nós queremos viver uma vida diferente, uma vida nova, uma vida completamente
cheia do Espírito Santo de Deus. Mas se o vinho é alegria, e o Espírito Santo diz que, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo também é um dom, é um fruto, a alegria, nós precisamos pensar um pouco nessa noite. Vivemos um tempo em que a ansiedade, a depressão, a melancolia, a busca pelo suicídio tem sido constante na nossa sociedade. Vivemos uma sociedade oprimida, uma sociedade com dificuldades, uma sociedade aflita, em que encontramos pessoas sem alegria de viver, sem um abraço, sem um sorriso, à base de remédios, à base de terapias, porque simplesmente não sentem mais a alegria de existir. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se vencemos o mundo, vencemos com Jesus, vencemos com seu Espírito. E o que a mensagem quer trazer ao seu coração nessa noite é que esta alegria que talvez você esteja buscando no vinho, quem sabe, nas baladas, nas amizades, no consumo desenfreado de comprar coisas para satisfazer o seu coração, você não vai encontrar a sua alegria. A alegria verdadeira, ela vem através do Espírito Santo de Deus, o qual é um fruto que habita em nós. O que precisamos nessa sociedade que está completamente abandonada ao caos, que se envolve com todo tipo de aflição para tentar saciar os seus prazeres e parece que nada satisfaz, não é a tecnologia, não é a riqueza. Nós encontramos pessoas muito bem-sucedidas, pessoas com questões financeiras, não é em si o dinheiro, mas é uma falta de alegria interior. A viver não há mais um objetivo de existir. Encontramos jovens, homens, mulheres, muitas vezes perdidos, porque não conhecem a verdadeira alegria, que ela só vem através do Espírito Santo de Deus. E essa alegria que invade o nosso coração, irmãos, não é porque estamos no culto. A alegria que vem ao nosso coração não é porque nós somos, não vamos cometer mais pecado, pelo contrário. A nossa alegria vem através do perdão que nós não merecíamos, mas Ele nos deu. O que nos traz alegria verdadeira neste mundo é saber que eu estava perdido e a graça de Deus nos alcançou. Que Ele entregou a sua vida na cruz do Calvário e nos deu uma nova chance. A nossa alegria não vem de festas, não vem de objetos, não vem de posições sociais e nem de dinheiro de conta. A nossa alegria como cristãos, que às vezes o mundo não sabe, ela não consegue entender, porque os crentes caminham para a igreja no domingo e cantam, e cantam, e cantam, e leem a Bíblia, e oram junto, e saem dali regozijando e alegres para suas casas, para mais uma semana. Eles não sabem o que é isso, porque não está na possibilidade de não pecarmos, porque seremos pecadores, e somos pecadores. Mas o que nos faz estar aqui é que a graça de Deus nos alcançou. Nós não merecíamos o seu perdão, nós não merecíamos receber o seu amor, mas Ele resolveu nos amar, Ele resolveu nos resgatar e dizer: filho, vem, como estás, traz o seu fardo, porque o meu é suave e o meu é leve. E diz o texto que Ele assume o nosso lugar na cruz, Ele toma sobre si as nossas dores, os nossos fracassos, e a verdade é que estamos aqui alegres, não pelo sucesso, não pelo bem-estar financeiro, porque eu conheço pessoas que estão vivendo nesse momento luto, estão vivendo nesse momento dor da enfermidade, mas na verdade os seus corações estão alegres, sabe por quê? Porque eles sabem quem eles pertencem, eles sabem realmente quem é aquele que os sustenta, eles sabem realmente aquele que é o seu provedor, que é o Jesus Cristo, o Senhor, o nome que está sobre todo nome. É isso que nós servimos, é isso que nos traz alegria. É por isso que nós, quando estamos no domingo, não tem como, tenho que ir para a igreja, temos que cantar. Mas que isso, rapaz, você trabalhou a semana toda, tem tanta coisa para fazer, vai para a praia, vai para a praça, vai lá para o negócio dos amigos. Não, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que estar no culto, eu tenho que ver meus irmãos, porque a nossa alegria é diferente do que esse mundo apresenta. Não está na embriaguez do vinho, mas está na alegria que não é pela embriaguez, mas está na alegria que vem do Senhor. Não se embriague com vinho, mas
que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Esse Espírito Santo que chamou você, esse Espírito Santo que escolheu você, esse Espírito Santo que é o Consolador e está com você em todo tempo, em todo momento, ouvindo o seu clamor e a sua oração. Então eu quero convidar você a obter essa alegria, a receber essa alegria, por mais que as lutas estejam tremendas em sua vida, e é claro que a angústia está à nossa volta. Você pode pensar, mas pastor, como ter alegria no meio de sofrimento? E eu quero dizer a você, você acha que eu como pastor não já tive momentos difíceis? De pensar em desistir, de parar, de chutar o pau da barraca, com a linguagem mais popular entre nós, de deixar tudo, porque o cansaço, o desânimo, a decepção, a angústia, as traições, e aquilo entra no seu coração, te deixa amargurado e triste. Mas não foram poucas vezes em que no sofrer, na angústia, você entra no seu quarto e você começa a conversar com Deus, e você começa a dizer: Senhor, já não aguento mais, não está dando, a corda está arrebentando, já não estou mais suportando tanta dor, tanto sofrimento, tanta dificuldade. E aí é nessas horas do secreto que nós ouvimos a voz do Espírito Santo dizendo: anda mais um pouco, dá mais um passo, caminha mais um pouco, tem paciência, espera, vem milagre. E aí a gente olha e a gente vê, eu creio nesse Deus que faz milagre, e a gente caminha, e daqui a pouco Deus responde a nossa oração, o nosso coração já, a tristeza já não habita mais, a gente volta a viver normal, a gente volta animado, porque Ele renova nossas forças. E eu quero dizer a você que você precisa obter essa alegria. Seu filho está afastado do caminho do Senhor, está te entristecendo, obtenha essa alegria do Espírito, ore a Deus, entre no secreto, feche a porta, clama a Ele, que Ele é o Consolador. O seu marido, a sua esposa está afastado, a sua família está dividida, o desemprego bateu a porta, a doença chegou, porque todos nós somos limitados, teremos um fim, mas eu quero convidar você a obter essa alegria através do Espírito Santo, enchendo o seu coração, fechando a sua porta e clamando a esse Deus que pode transformar todas as coisas. Eu quero também orientar a você que você não só obtenha essa alegria do Espírito, mas que você também cresça com essa alegria, porque o tamanho da sua alegria, ela vai influenciar a sua força. Quando nós estamos motivados, quando estamos, animados com alguma coisa, a gente coloca mais força, a gente coloca mais ânimo. Quando estamos mais motivados diante das dificuldades, nós caminhamos com um pé mais firme. E é por isso que quem é militar aqui, quem já passou pela vida militar, sabe como as músicas animam a tropa. E às vezes você está lá no bolo, batendo palma, pá, pá, cantando aquela música, e você está caminhando, está correndo, e você não sabe nem quantos quilômetros você já correu, porque aquilo te distrai, aquilo tira de você força, e você vai com aquilo, e aquelas músicas vão, você vai batendo palma, vai marchando, vai correndo, e quando você vai ver, você já foi 3, 4, 5, 10, 15, 25 quilômetros, e agora você tem que voltar, e aquelas músicas continuam. Da mesma forma, as músicas motivam na hora da guerra, na hora de enfrentar o inimigo. Israel fazia isso muito bem, sabia como era cantar e exaltar a Deus antes das batalhas, porque isso fortalece o nosso coração, e não há nada mais do que a música para nos alegrar. Quem aqui nunca esteve triste e colocou um louvor em casa, e a coisa parece que mudou de dimensão? Quem aqui nunca estava para baixo e colocou lá uma música que falou profundamente ao seu coração, e aí você começa a chorar, você começa a se emocionar, e daqui a pouco você levanta dali, parece que nada aconteceu, foi melhor do que uma terapia, porque a música ela tem esse poder, mas você precisa crescer com essa alegria. Você não pode só apenas obter a alegria, você tem que crescer com ela, você tem que investir nela. Efésios 6,18 diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, quando nós estamos crescendo com alegria, nosso coração enche de esperança, parece que o cinza da vida, ela se transforma um pouco mais colorido, e a gente vai de fé em fé, de graça em graça, com a misericórdia de Deus caminhando. Eu estava
Semana passada, conversando com alguns amigos pastores, e cada um contando o seu relato, relato bom, outro relato ruim, dando um testemunho um para o outro, eu comecei a avaliar a minha vida, né? Já estou com 25, indo para 26 anos de ministério, vida cristã, terceira igreja, vivemos um Covid, a nossa igreja aqui é uma grande família, eu sou muito feliz em estar aqui com os irmãos, e eu já conversando com eles e disse, olha, quer saber, eu já estou tendo lucro, já passei esse tempo todo no ministério, já estou aqui, continuo com a graça de Deus nos abençoando, e se tiver que acontecer alguma coisa, eu acho que eu já posso dizer, satisfeito com aquilo que o Senhor fez. É claro que o Senhor tem muito mais para fazer. Mas quando você tem uma visão da sua vida diferente, irmãos, não tem seta, não tem laço do inimigo que jogue você para baixo. Talvez o que falte a gente é olhar um pouquinho para trás. Nós temos uma música do cantor cristão que diz, muitas bênçãos, dizes de uma vez, há de ver surpreso o quanto Deus já fez. O que falta à nossa vida muitas vezes, quando estamos melancólicos, tristes, abatidos, é parar um pouquinho para orar, e olhar e pedir, deixar que o Espírito Santo traga, como diz o texto, trazer à memória aquilo que me dá esperança. E começar a olhar para trás e ver, calma aí, Deus me abençoou aqui, Deus me trouxe até aqui, nesse dia Ele me livrou, nesse dia Ele me curou, nesse dia eu estava numa situação difícil, Ele me libertou. Porque às vezes nós só vivemos o momento, mas nós esquecemos de olhar para trás. O quanto Deus já tem feito por nós. O quanto Deus permanece fazendo em nossa vida. O quanto Deus já te abençoou, continua te abençoando, e por mais que às vezes que você é murmurão, é chorão, é chorona, é reclamona, mas Deus continua olhando para você e falando assim, coitado, se eu tirasse a mão e a minha graça da vida dele, ele não estaria mais aqui. O que falta no nosso coração, para nos enchermos do Espírito Santo, e deixar que Ele trabalhe em nós, é termos um coração grato, e essa alegria precisa crescer com a gente. Nós temos que receber essa alegria do Espírito, porque é fruto do Espírito a alegria, mas também precisamos crescer com ela, precisamos desenvolver com ela, olhando para trás, não olhando o seu problema que você está vivendo hoje, olhe para trás, o quanto Deus já te usou, o quanto Deus já te abençoou, o quanto Deus já trabalhou com você, e aonde Deus te trouxe, e o que Ele está fazendo, e você ainda não sabe o que Ele vai fazer, mas a Bíblia diz que aquilo que o Senhor, vem em nossa mente, nós não temos nem ideia do que Ele vai trabalhar na nossa vida. Ele vai fazer muito mais daquilo que você crê e que você pensa. Então, receba essa alegria do Espírito, cresça com ela, e o terceiro ponto que eu quero compartilhar com você, é que você precisa exatamente compartilhar essa alegria. Essa alegria do Espírito não pode ficar aí não. Essa alegria do Espírito não pode ficar guardada na sua casa, não. A sua casa está legal, a família está bem, está todo mundo com saúde, mas você precisa compartilhar com quem não tem. Há um texto da Bíblia que é muito interessante, eu quero compartilhar com você, espero que você concorde comigo. Salmo 122 diz assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando eu olho esse texto, sabe o que vem à minha mente? Porque, meus irmãos, pense comigo, o salmista vai dizer, alegrei-me, quando me disseram, vamos, ele não estava na casa do Senhor, ele ainda ia para a casa do Senhor, então ele está alegre antes de ir na casa, concordam comigo? Alegrei-me quando me disseram, vamos a casa do Senhor. Então a alegria dele está antes de chegar na casa. Eu fico imaginando alguém deitado no sofá debaixo de um edredom, alguém fala assim, vamos à casa do Senhor. Aí o camarada pega aquele edredom e faz assim, agora, pá, joga para cima o edredom, pega a roupa, vamos para a casa do Senhor. É como se fosse uma explosão de alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele pega o edredom, joga para o alto, opa, é hoje. Vou para a casa do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque essa alegria não pode ser em circunstâncias. Essa alegria não pode ser porque você está com dinheiro na conta, porque você está bem, está empregado. Essa alegria tem que ser constante, sabe por quê? Porque Deus é misericordioso e a Bíblia diz que a sua misericórdia dura para todo sempre.
Na alegria, na tristeza, Ele continua sendo Deus. Na dificuldade, Ele continua sendo Deus. Na porta aberta, a porta fechada, Ele continua sendo Deus. Na doença, sem doença, com dificuldade, sem dificuldade, Ele continua sendo Deus. E nós precisamos levar essa graça às pessoas que estão à nossa volta. Nós precisamos compartilhar com eles aquilo que Deus tem nos dado. Quanta gente no trem, quanta gente no ônibus, que a gente depara pelas portas da vida, que estão por aí sem esperança. E você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você é alguém que tem alegria no seu coração, mas você não compartilha, você não divide com o seu próximo, você não divide com quem precisa, você não divide com quem está aflito. E eu quero deixar essa palavra ao seu coração, porque o vinho, que era o símbolo da alegria, o Espírito vai dizer, a Bíblia vai dizer que a alegria, ela é fruto do Espírito Santo na nossa vida. E quem tem o Espírito Santo está alegre. Quem tem o Espírito Santo, ele passa dor, passa dificuldade, sim. As coisas às vezes ficam difíceis para a gente chora também. A gente fica para baixo porque nós somos humanos. Mas aí o Espírito Santo vem, que Ele é o Consolador, Ele vem sobre nós trazendo a sua graça, e ali a gente levanta rapidinho, estamos de pé, opa, calma aí, é dia de trabalho, é dia de luta, vamos em frente, porque o Senhor é comigo, e a Bíblia vai dizer que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E eu quero convidar você, se de repente a tristeza está batendo na sua porta, encontrou um lugar na sua casa, está alojado lá e você ainda não conseguiu varrer e tirar isso de lá, eu quero convidar você a abrir o seu coração, abrir a sua casa e deixar com que o Espírito Santo de Deus leve a verdadeira alegria, porque não são circunstâncias, não são palavras, é o Espírito habitando dentro de nós. Eu posso imaginar Paulo preso, eu posso imaginar os discípulos sendo torturados, eu posso trazer à memória a igreja primitiva sendo devoradas pelos leões, e aquele povo entrava nas arenas, diz os historiadores e alguns relatos daquele tempo, que eles ficavam admirados, porque enquanto eles estavam sendo devorados pelos leões, devorados pelos animais, eles cantavam louvores ao Senhor. Sabe por quê? Porque não eram as circunstâncias que faziam a sua alegria estava no Espírito Santo dentro deles. Eles poderiam estar sendo devorados, massacrados, humilhados, torturados, mas eles sabiam em quem poderiam crer. Que você nesta noite leve essa alegria para o seu coração. A dor pode estar batendo, a dificuldade está chegando, mas o Espírito Santo continua sendo Deus na sua vida. Ele continua a ser a sua mola propulsora. Então entra no seu quarto, entra na sua casa, se ajoelha, fala com Ele, liga lá o aparelho de som, o celular, o que você tiver, e ora, e invoque a presença do Espírito Santo, e deixe que Ele trabalhe no seu coração.